Salve, gente! Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um capítulo do livro Mito e Corpo e o tema de hoje é as nossas histórias de vida. Neste capítulo, nós vamos ver o Keller e o Campbell falando a respeito de como criarmos a nossa história pessoal, né? Então, esse daqui é um capítulo bem legal, gosto bastante dele. O Campbell fala aqui, né, que ele estava falando a respeito do Schopenhauer, né? Ele estava falando a respeito de um livro que ele leu, e daí ele diz assim: o mundo é como um sonho sonhado por um único sonhador, no qual todos os personagens estão sonhando também. Eles estão sonhando suas vidas, e tudo se coordena numa espécie de harmonia silenciosa. Ela é uma história organizada. Quem será o autor? Se você não enxergar a organização, olhe mais atentamente. Você a verá. Ela é uma história consistentemente estruturada, né? Então, o que ele está falando aqui, né? Ele está falando a respeito dessa sensação que nós temos quando olhamos as nossas vidas em retrospecto. Quando nós olhamos para trás da nossa história, a gente tende a ter essa percepção de que tem algo, parece, que está organizando a nossa vida. Parece que não é um mero acaso a nossa existência. E essa é uma sensação muito prazerosa, muito forte também, que é a sensação de sentido. O sentido da vida, né? Que é algo que muitas vezes não tem a ver com uma ideia. Nós tendemos a achar que o sentido da vida tem a ver com uma ideia sobre a vida. E na verdade não é isso. O sentido da vida é uma outra coisa. Ele é algo que não tem a ver com os julgamentos que nós fazemos a respeito do mundo, mas ele tem a ver com essa experiência de mundo, com esse experimento de quem eu sou, né? Por isso que a gente fala aqui nesse livro o tempo todo sobre olhar para si, olhar para o seu processo versus olhar para o processo que vem de fora. Nunca negando o que há de fora, porque ele também faz parte de nós, mas sempre no sentido de perceber qual é a correlação entre uma coisa e outra, se eu estou corpando isso ou se eu simplesmente estou me entregando para isso. Tá? Então, agora o Kahneman já, né? Todas as histórias também têm uma realidade emocional. Essa realidade emocional é o personagem que representamos. A sua postura corporal é uma história. A história em si mesma também é uma experiência. Descobrir como invocamos as nossas diferentes formas emocionais nos ajuda a descobrir histórias que vivemos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, sinto, logo sou. E isso daqui, gente, não é só uma coisa bonitinha, não, tá? O próprio Damasio, que é neurologista, né, neurocientista, ele também fala isso. O Jaak Panksepp também. O eu, ele é antes um sentimento do que um conceito. Nós sentimos o eu. Nós sentimos essa experiência de ser quem somos. E a partir desta experiência sentida é que nós começamos a criar uma ideia, é que nós começamos a criar uma crença. Então, as ideias que nós temos sobre nós vêm muito tempo depois de o nós já estar formado, né? Do eu já estar formado, inicialmente de um ponto de vista emocional. Tá? Então, a partir do momento que a gente toma consciência deste eu emocional, é que a gente começa a gerar uma forma de vida diferente para nós. Que a gente começa a entender de verdade quem a gente é. Porque nós somos essas reações emocionais. Tá? Participe da sua história, ele fala. Essa é a premissa do meu trabalho, trazer para o primeiro plano a maneira como você pode participar no próprio formar e desformar a si mesmo. E qual é uma das formas pelas quais nós vamos fazer isso? Contando histórias. Contar histórias é uma forma de integração, um script da corporificação. Isso pode ser chamado de imaginação somática. William Blake, em suas sagas mitológicas, falou da transformação de corpos. Um nasce do outro e assim sucessivamente. O Zoas de Blake é um mito sobre corpos caindo e mudando de forma.
Todos nós estamos inventando histórias, descobrindo histórias, encontrando fatos para falar da nossa origem somática, da sua maturação e do seu fim. O mito como história é a vida do nosso corpo em uma ou outras de suas formas. A história contada, gente, não é apenas aquele momento em que tu senta diante de uma pessoa ou diante de uma câmera e conta, fala. A história contada é como você acorda todos os dias e diz para você mesmo quem você é, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. A maneira pela qual você conta essa história para ti, ela faz parte dessas histórias que nós contamos. A maneira pela qual você levanta e vai efetivamente executar, isso também é uma parte da história que nós contamos para nós mesmos. Ou seja, a história contada é essa história vivida. Por quê? Porque nós contamos para nós mesmos, todos os dias, minuto a minuto, segundo a segundo, o que nós somos, o que nós estamos fazendo, quem nós precisamos vir a ser. Isso é uma experiência. É disso que nós estamos falando aqui. Tá? Eu espero que vocês entendam muito bem isso. Tá? Essa ideia de que a história contada ela não é só algo verbal, ela é inicialmente algo experiencial e depois algo emocional, para depois se tornar um conceito. Tá? Essa parte que ele fala, né, da maturação e do seu fim, eu acho muito importante, porque assim, como é a história do seu fim? Quando nós pensamos no nosso fim, nós também pensamos muito no nosso começo. E isso é muito importante. A partir do momento em que você pensa no começo, em como tudo vai começar na sua vida, é que você consegue entender qual é o papel que tu está fazendo agora na tua vida. Enquanto a gente acha que vai viver para sempre, a gente está só brincando com a vida. É no momento em que a gente aceita e entende a morte da gente, entende que eu estou falando aqui, né, emocionalmente, não aqui cognitivamente, nesse momento é que a gente começa a dar passos mais largos. Tá? O corpo é importante porque é a nossa continuidade. Ele é a nossa ligação com o passado e dá validade à nossa forma presente. Ao contar a sua história, procure as formas somáticas. Essa é a maneira de experienciar as nossas origens. Sinta teu corpo. Perceba como você levanta. Perceba como você se agacha. Perceba como você se dobra ou não se dobra. Tudo isso diz sobre quem você é. Você não precisa ter um teste para perceber quem você é, para perceber a tua história e também o teu futuro. O corpo que você é hoje é o corpo do teu futuro agora. É o corpo do teu passado agora. E é o processo entre esse corpo do passado e esse corpo do futuro que vai vir a acontecer ainda. Nós somos este processo em constante mutação, que só para no momento efetivo que a gente morre. A partir daí não tem mais formação, pelo menos nesse plano, né? Então a gente não sabe o que tem depois, eu pelo menos não sei, mas se tem alguma coisa, vai continuar também. Se não tem, é exatamente aí onde ele para, tá? Prestar atenção às nossas histórias pessoal e familiar é como entrar numa floresta que nos ensina a compreender a nossa origem somática pessoal e a origem que todos compartilhamos e buscamos. A quem o grau serve? Ele serve aos corpos da vida. Né? Então, e aqui quando ele fala dos corpos da nossa pessoal e familiar, ele também está falando dos corpos de pai, de mãe, de avô, de irmãos. Por quê? Porque nós partilhamos de todos esses corpos. Nós estivemos em contato com todas essas formas de agir no mundo. Algumas mais agressivas, outras mais compassivas, mas todas elas fizeram parte da nossa história. E com isto em mente é que a gente entende que o nosso corpar não significa apenas algo pessoal. Ele também envolve o corpar com outros corpos e de outros corpos que nós internalizamos. Isso daqui é muito importante, gente. Nós não somos apenas o corpo que somos, no sentido de que da nossa pele para dentro é que as coisas acontecem, mas também do contato desta pele com outras peles. Isso também faz o nosso corpo ser, porque nesses contatos muitas vezes a gente encontra um limite. E aí quais são os limites que nós encontramos? Frios, punitivos, calorosos, amistosos, incentivadores, rejeitadores. Tudo isso também faz parte do corpo que nós somos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse capítulo e vejo você logo, logo nos próximos. Até daqui a pouco.